Estamos dando início à lição de hoje. Estamos falando esse período sobre escatologia. Então, meus irmãos, o assunto que nós traremos nessa manhã chama-se a Grande Batalha Escatológica. Está inserido dentro do nosso contexto, dos nossos estudos. Então, eu convido a cada um a baixar suas cabeças. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a sua orientação. Pai bendito, graças te damos por essa manhã. Te agradecemos a oportunidade de estudar e meditar na sua palavra. Fala aos nossos corações, nos dê entendimento sobre esse assunto tão relevante, para entendermos ainda mais a questão do amilenismo, também entendermos a nossa doutrina de fé reformada. O Senhor fala aos nossos corações, fale a cada um de nós nessa manhã. Oramos assim e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse assunto, a grande batalha escatológica, alguns chamam de Armagedon, é um assunto assim que há grande dificuldade assim, no entendimento dentro das visões que existem por aí. E principalmente com relação a Armagedon, por causa dos filmes que existem sobre o final do tempo, onde haverá uma grande batalha, Jesus lutando contra as hostes. Então, nós devemos ter bastante parcimônia para entendermos isso. Então, nesse sentido, essa lição foi baseada no livro do pastor Leandro Lima. Esse livro chama-se A Grande Batalha Escatológica. É um livro de mais ou menos 200 páginas, que traz um detalhamento sobre isso. E o objetivo dessa manhã, então, é nós entendermos isso e mostrarmos aos irmãos que há uma diferença entre essa batalha escatológica e o Armagedon, um assunto que é grande e muitas vezes falado nos filmes de Hollywood. Então, essa grande batalha escatológica, meus irmãos, é um conflito entre o reino de Deus e o reino das trevas, que ela é inaugurada na vinda de Jesus Cristo à Terra, quando Jesus se faz homem. Nós temos o período que é consumida, concretizada na cruz, e terá o seu final da segunda vinda de Cristo, quando ele terá essa grande batalha que o povo chama-se Armagedon. Mas já do Armagedon, eu vou mostrar mais à frente, é uma batalha já vencida, porque ela foi vencida na cruz. Então, diante disso, quando nós observamos esse assunto, nós vamos dividir essa aula em 3 pontos. Primeiro, vamos falar dessa grande batalha escatológica, onde nós vamos ver a derrota de Satanás, a batalha na cruz, a expulsão do príncipe do mundo, as autoridades despojadas, e depois nós vamos falar realmente o que é o Armagedon na corrente amilenista e o Armagedon nas outras correntes. Então, o Armagedon, muita gente imagina que quando vê esses filmes de Hollywood, seria um tempo assim onde vai ter essa grande batalha física entre Jesus e as hostes do pecado, os demônios, Satanás. Meus irmãos, essa batalha escatológica é uma batalha exclusivamente de acordo com a vontade de Deus. Jesus venceu essa batalha na cruz, não teve guerra, não teve armas, não teve canhões, não teve carros de lutas. Não, Deus venceu de forma fiel na cruz. Uma batalha que Cristo vence uma vez por todas. E essa batalha final, então, se dá na cruz. E essa é a grande batalha escatológica. Quando nós olhamos, então, a grande batalha escatológica,
nós vemos uma sequência de fatos. E quando nós observamos no livro de Marcos, eu estou esquecendo de passar para os irmãos. Espera aí. Não está passando. Aí. Não. Aí. Quando nós olhamos no Evangelho de Marcos, a gente vê o quê? Esse conflito já existindo. Jesus lutando contra as hostes. Jesus lutando contra os demônios e vencendo esses demônios. Não é que antes não existia, existia já. Mas aqui, essa conclusão, esse culminar dessa grande vitória na batalha escatológica se dará na cruz. Então, iniciando esse ministério de Jesus, nós vemos então que o Evangelho de Marcos faz o quê? Um confronto de Cristo com as criaturas malignas. Veja em Marcos 1,32, como está escrito. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e pessoas com demônio. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte, de todas as enfermidades. Também expeliu muitos demônios. Veja, então, aí começa essa grande batalha. Essa batalha que, como o texto fala, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem era Jesus. Jesus, então, começa o seu ministério. Jesus começa, então, esse caminhar nessa grande batalha que se dará uma vez por todas lá na cruz. Veja, então, o primeiro ponto que nós vamos ver, a derrota de Satanás. No capítulo 3, meus irmãos, nós vemos o que no Evangelho de Marcos? Jesus sofrendo acusação, Jesus sendo questionado, Jesus sendo questionado pela própria família. Veja que o primeiro grupo são os próprios familiares. Quando Jesus escolhe os discípulos, eles começam a expelir demônios para expulsar essas pessoas, esses demônios. O que a família de Jesus fala? Nossa, ele está fora de si. Não é isso que o texto fala? E quando então nós olhamos, meus irmãos... Oi? Mas está no slide. Então, eu estou vendo pela televisão aqui. Ixi. Tem que olhar para cá, vou chegar lá. Quando nós olhamos o segundo grupo, são os escribas. O que esses escribas falam? Que o próprio Jesus estavam expelindo aqueles que falavam que eram os próprios, o próprio Beelzebul. Os escribas falando que Jesus era um deles. Então vejam, meus irmãos, como as pessoas não tinham entendimento disso e como o Evangelho, então, vai mostrar que não pode haver dúvidas que ambos esses grupos estavam ocorrendo. O reino de Jesus, o reino de Deus e o reino das trevas. Então, aqui, meus irmãos, começa a grande questão dessa batalha escatológica. Vejam o Evangelho de Marcos, capítulo... Está difícil aí. Marcos, capítulo... Se vocês puderem abrir a Bíblia, então, por favor, Marcos, capítulo 3, de 23 a 27, nós vamos olhar, então, a questão o quê? A grande resposta que Jesus dá para os seus familiares e a resposta que Jesus dá aos fariseus, aos escribas. Caio, eu vou falando para você passar, daí fica mais fácil para mim, tá? Diz assim, Marcos capítulo 3, 23 a 27. Então, convocando Jesus, lhe disse, por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Veja que Jesus está questionando essas pessoas, quando eles estavam falando que o próprio Jesus estava sendo ele um deles.
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo, está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Os termos usados aqui por Cristo, meus irmãos, denotam o quê? O verdadeiro confronto que estava se iniciando. Jesus estava expulsando esses demônios. Então, quando Jesus fala, como pode, para expulsar esses demônios, para expulsá-los uma vez por todos, para haver essa batalha e para entrar na casa deles, qual a primeira coisa que tem que ser feita? Amarrá-lo. Amarrar o valente. E o valente aqui, então, é Satanás. E Mateus 12, 26 vai falar justamente sobre isso. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, como nós podemos ver, meus irmãos? É que vocês não estão conseguindo ver. Já eles arrumam lá. Então, o que a gente pode observar, meus irmãos? Jesus está falando. Vocês estão falando que eu sou um deles. Não. Eu estou aqui para derrotá-lo, para amarrá-lo, uma vez por todas, para destruí-lo lá na cruz. E os fariseus e assim até os seus próprios parentes questionavam sobre isso. Então, Jesus dá essa resposta, que é essa resposta para o quê? Para confrontar esse pensamento ilógico que esses fariseus tinham acerca do Senhor Jesus. Então, ou seja, não se pode negar aqui que Jesus atribuiu a Satanás um reino. Por isso que, nesse momento, nós temos um começo do que nós teremos aqui. Um conflito, uma batalha entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Veja que isso é afirmado no próprio Mateus, capítulo 12, 28. Os irmãos, se puderem abrir, diz assim: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Então lhe saqueará a casa. Agora está. Pode passar. Aí está jóia. Então, nós observamos o que aqui, meus irmãos? Nós temos dois reinos. Então, Jesus aqui está mostrando no Evangelho de Marcos que existem dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Então, Jesus está já caminhando para aquilo, para a destruição, para destruir Satanás, para amarrá-lo. E Jesus, então, mostra que para isso vai haver uma grande batalha, e essa batalha escatológica, o próximo slide, diz assim: estava em curso e tratava-se de uma batalha muito mais jurídica. Vejam, então, que não é uma batalha que muitos falam, que vai ser na segunda vinda de Cristo, quando teremos uma grande batalha lá no Armagedon, uma região de Israel, que eu vou mostrar logo à frente, onde teremos, assim, o exército de Cristo com um tipo de físico de batalha e o exército de Satanás. Não, meus irmãos, é uma batalha jurídica que vai ser concluída na cruz, quando Satanás ali será destruído. Nesse sentido, então, a vinda de Cristo a esse mundo foi um ato de entrar nessa casa do valente. E naquele exato instante, Cristo já considerava que o valente estava amarrado. O valente já não poderia ter domínio sobre a vida das pessoas. O próximo slide, então, nós podemos ver
aqui, meus irmãos, os efeitos da primeira vinda de Cristo. Pode passar mais um, Caio, por favor? Diz assim, Lucas 10, 17. Então regressaram 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles lhe disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Verso 19. E aí, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Veja o verso 18 aqui falando, e via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A expulsão de Satanás só deu nesse momento na cruz, quando Cristo vence Satanás na cruz. E aqui é então o primeiro grande confusão que existe por aí. Muitas pessoas acham que Satanás caiu lá no começo ali, em Gênesis 3, quando fala que pisará a cabeça da serpente. Não, Satanás ainda estava no céu. Satanás ainda rodeava. Como então ele faria igual Jó e caminhava junto com Deus na Assembleia, conversando com... E Jesus está falando aqui do verbo não no passado, ele via, ele está vendo Satanás caminhando. Então, a derrota de Satanás como acusador ocorrerá quando, meus irmãos? Quando Cristo for crucificado. Aí muita gente pode falar, o próximo slide, por favor, que textos igual a Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, são usados para a queda de Satanás em algum ponto. Mas quando nós olhamos Isaías, capítulo 14, esse que está dizendo isso. Isaías 14, 12 fala referência ao rei da Babilônia. Isaías aqui está se referindo ao rei da Babilônia. Quando os irmãos lerem esse capítulo ali, Isaías, está apontando para o rei da Babilônia. E Ezequiel 28 está apontando para a queda do rei de Tiro. Em linhas gerais, então a maioria dos cristãos acredita que a queda de Satanás se deu nesse ponto. Não, meus irmãos. Olhando as escrituras sagradas, olhando a teologia reformada, olhando tudo que a gente tem no Evangelho, a gente vê que Satanás ainda teria que ser vencido, e só foi vencido pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, esses dois textos apontam para o quê? Para esses reis. Conquanto, meus irmãos, eles apontam também, todo o Antigo Testamento vai apontar para quem? Para Cristo. Então, aqui já está mostrando o quê? Que essa queda, possivelmente, dos demônios aconteceria quando Cristo viesse. Olhando o verso, olhando os próximos slides, fica bem claro isso. Vejam, a vinda de Jesus a esse mundo desencadeou os eventos que culminariam com a definitiva expulsão de Satanás do céu. Assim, os textos de Isaías 14 e Ezequiel 28 podem ser profecias dessa expulsão. Então, meus irmãos, nós podemos ver o quê? Que Satanás, o próximo slide, teve dois momentos de, poderíamos falar, de queda. A gente teve a queda moral, quando Satanás, ele confronta contra Deus, ele peca, lá até antes de Gênesis, Gênesis aponta para isso, que Satanás ali, ele já teve a queda moral, porque ele já agia ali. Então, num dado momento, ele teve a queda moral, embora ele ainda caminhasse ou andasse nas mesmas regiões onde Deus estava.
E depois nós temos o segundo ponto, que é a expulsão do céu. De fato, não aconteceu antes da primeira vinda de Cristo Jesus. Tranquilo até agora? Eu só vou segurar mais um pouquinho os irmãos para a gente concluir. Aí eu vou deixar 20 minutos para os irmãos perguntarem à vontade, tá bom? Porque esse assunto assim a gente vai... eu estou caminhando, às vezes alguém vai perguntar lá para frente uma coisa que eu vou falar já já, e aí para não ter dificuldades. O segundo ponto, então, nós vamos olhar o quê? Nós vimos Cristo começando essa batalha, começando esse primeiro período, quando ele confronta os demônios, então ele preparando para aquilo que vai ser o quê? A consumação disso tudo, a consumação e a destruição de Satanás. E nós podemos ver isso pela própria palavra de Deus. Os irmãos podem passar o slide, por favor? Eu esqueço. Essa grande batalha que foi vencida na cruz. Os irmãos quiserem acompanhar pela Bíblia ou aqui pelos slides. Eu vou ler vários slides que falam exatamente o que fala o Evangelho do Senhor Jesus. Lucas 22, 47 a 48 diz assim: falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximando-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Quando Judas se aproximou com essa escolta, o que Cristo faria? Cristo poderia muito facilmente chamar as regiões, grande quantidade de miríades de anjos para defendê-lo, mas Cristo cumpriu a vontade do Senhor. Podemos ver, então, no próximo slides. Vejam, por acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria, nesse momento, mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Mateus 26, 53, 54. Veja o verso, próximo slide, meus irmãos. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saísses com espadas e porretes, como para deter o salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora, e o poder das trevas. Veja o próximo verso, próximo slide. Durante aquele dia, Jesus foi levado diante de Pilatos, Herodes, e novamente para Pilatos. Apesar dos interrogatórios, os evangelhos mostram que as autoridades romanas não encontraram motivo justo para condená-lo, e só fizeram isso para agradar as autoridades. Esse texto está lá em Lucas 23, de 14 a 25. O próximo slide. Então, quando Cristo deixou o pretório romano, no pátio do pavimento chamado Gálbata, e tomou a direção de Gólgota, carregando sua cruz, todos os olhos de uma numerosa multidão estavam fixos neles. Vai haver a consumação de tudo, meus irmãos. Veja o próximo slide. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? É o rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou o filho de Deus. É muito difícil dizer, meus irmãos, o quanto que há de humano e demoníaco nessas frases. Como essas pessoas ali haviam questionado quem era esse Salvador, quem era esse Jesus. Mas nós podemos ver um comentário interessante do pastor Leandro Lima, que é o próximo slide, que ele diz assim: porém, num dado momento de seu sofrimento, ele parece fazer uma espécie de reclamação contra Deus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona,
clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparastes? Sem dúvida, esse foi o momento mais decisivo na grande batalha escatológica. Jesus ali, possivelmente, ele poderia sair, mas ele veio cumprir as Sagradas Escrituras. Ele veio morrer para nos salvar. Ele veio morrer para destruir Satanás, para que Satanás não tivesse mais poder sobre a morte. Próximo slide. Na linguagem do Novo Testamento, ele havia recebido sobre si todos os nossos pecados. Foi contado com os malfeitores. Foi levantado da terra como um maldito. Próximo slide. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Inclinado a cabeça, rendeu o espírito. Em seguida, de acordo com Marcos, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A primeira expressão, está consumado, é uma única palavra no grego. A língua original no Novo Testamento, tetelestai, que é o está consumado. Esse deve ser visto como o grande momento da derrota de Satanás. O instante que a sua cabeça foi esmagada, como fala Gênesis 3,15. Atuando, então, como o sedutor das nações, Satanás, então, ele é destruído, amarrado. Então, nós temos aqui, então, a segunda parte, e nós caminharemos agora para o que vai acontecer para o final, a segunda vinda de Cristo. Veja que a gente começou com o ministério de Cristo, a consumação, a grande derrota de Satanás, a batalha de Satanás, onde Satanás foi destruído na cruz, onde o valente foi amarrado, e agora nós vamos, então, caminhar para o quê? Para a consumação. Mas antes disso, meus irmãos, nós podemos ver tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós conversamos, que a expulsão do príncipe desse mundo está escrita lá em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, onde nós vemos, visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desse também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem poder sobre a morte. Destruísse aquele que tem poder sobre a morte. Quem destruiu? Cristo na cruz. O diabo o livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão para toda a vida. Então, Cristo venceu Satanás na morte. Portanto, houve um duplo julgamento. Esse aqui, o pastor Leandro Lima, fazendo um comentário, diz que Cristo precisava o quê? Morrer dependurado numa cruz para poder julgar o mundo, expulsar o seu príncipe, que era Satanás, obtendo como consequência da sua obra o poder de atrair a todos a si mesmo. Pode passar, meu irmão. Quando ele vier, então, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. João 16, de 8 a 11. Veja, então, que essa grande batalha escatológica é totalmente diferente que o povo hoje vê por aí. Não é o Armagedão essa batalha escatológica. É um momento que Cristo vence Satanás na cruz e Satanás, então, é expulso dos céus. Pode caminhar para o próximo slide. Então, nós temos que essas autoridades foram despojadas. Não apenas Satanás foi julgado, deposto da cruz, mas também todas as suas hostes. Vejam Colossenses capítulo 2, de 3 a 15, que diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões,
pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudiciais, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfante deles na cruz. Essa, então, foi a grande batalha escatológica. A segunda parte, então, nós olhamos o quê? Cristo vindo ao mundo em carne. Então, ele começa a haver a grande guerra contra os demônios, expulsando demônios. Então, vai culminar o quê? Com Cristo vencendo Satanás na cruz, amarrando o valente. E agora nós vamos para a terceira parte, o terceiro ato dessa grande batalha escatológica. E é o momento que se dá e que nós conhecemos, então, com o Armagedon. Certo? Então, o Armagedon não é igual se vendem por aí, que vai ser da segunda vida a grande batalha. Diante disso, como nós estamos estudando escatologia, e o Razuc já deu aula, o pastor Quaresma já deu aula, então nós temos as visões escatológicas, a visão quanto ao milênio. O primeiro ponto que eu vou olhar com vocês é o Armagedon na visão amilenista, nessa na qual nós cremos. Então, esse Armagedon, meus irmãos, faz parte de uma região chamada Megido, que faz parte de Israel. No antigo Israel, era muito importante, pois situava-se próximo a uma importante rota de viagem e comércio. Era uma importante rota porque todo mundo que vinha do Egito, para chegar na Mesopotâmia, tinha que passar nessa região. Então, era uma região de grande expansão, de grande movimento de caravanas. Então, essa região é assim, muito famosa e muito importante. Pode passar um próximo slide, meu irmão, por favor. Então, nós temos aqui a região do Megido. Passar. É um mapinha. Então, Armagedon literalmente é uma montanha do Megido, nome dado a esse vale. Ah, tá. Mas já está no finalzinho também. Ixi, está lá na bolsa. Pega aí para mim, Zé. Aquela bolsinha que tem. Essa bolsinha que está aqui. Mais uns 5 slides a gente acaba e a gente vamos terminar. Ele vai pedir para espelhar, né? Pronto. Agora ficou melhor, agora dá até para andar um pouquinho. Então, essa região aqui, meus irmãos, de Israel, é a região chamada de Megido. Então, por essa passagem aqui, passava grandes vias. Então, havia mares que faziam esse caminho aqui, indo para a Mesopotâmia. Então, essa região aqui faz entre 3 vales. E é nessa região, então, que vai estar essa grande batalha. Muitos hoje entendem que vai ser uma batalha física. Não. Aí vai ser o grande momento do julgamento quando Cristo voltar. Nesse momento, nós vamos entender que o Armagedon é mais que um lugar, mais do que uma localização geográfica. É, na verdade, um símbolo que se refere à batalha final. Assim, o que acontecerá, então, com essas hostes? Com aquele que está amarrado, que é Satanás? O anticristo é destruído, é condenado a caminhar para a destruição. Nós estamos falando na segunda volta de Cristo, quando vão ter todos os eventos
e haverá o grande juízo, o juízo final, onde os salvos terão seus corpos glorificados e irão para a vida eterna, e os ímpios irão para a destruição eterna, junto com as hostes aí. Assim também nós teremos, por meio dos anjos, serão levadas as hostes dos ímpios até o trono do juízo, onde a ira de Deus se despejará neles. Eles sofrerão castigo eterno com respeito ao corpo e à alma. E, por fim, o demônio, o grande enganador, será lançado vivo dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Esse lago de fogo que arde com enxofre é o inferno, visto como lugar de sofrimento para o corpo e alma, depois do dia de juízo, enfrentando o próprio Satanás, que não tem nenhum corpo. Então, nós olhamos aqui o que esse aspecto é bastante importante entendermos. Na visão amilenista, então, nós não vamos ter os 1000 anos. Vai ser, nós estamos no já ainda não. Nós estamos caminhando, então, para a consumação, para a vinda de Cristo. Quando Cristo voltar, vai haver o juízo final. E todos esses eventos acontecerão juntos. Quando nós olhamos, então, na questão pré-milenista, tá? Agora a gente já saiu do amilenismo, nós vamos para a visão pré-amilenismo. De modo geral, os pré-milenistas defendem que a Batalha do Armagedon será o evento que precederá imediatamente a volta de Cristo para instituir na Terra seu reino messiânico e literal. Nessa batalha, o anticristo será derrotado, os ímpios serão destruídos e resultará também na prisão de Satanás por 1000 anos. Vejam, então, a grande diferença disso. Então, para os amilenistas, vai ser uma vez. Cristo só volta uma vez. Nessa corrente pré-milenista, a gente já começa a observar uma questão diferente. Jesus vai voltar mais que uma vez. Ele vai, busca os seus, vem, destrói Satanás, começa 1000 anos aí do reino dele, e depois acontecem várias outras coisas. Então, a grande diferença entre essas visões do milênio, meus irmãos, são essas. E a outra grande questão que eles observam é o quê? Que Satanás só vai ser destruído depois dos 1000 anos. Então, para ele, essa grande guerra escatológica não tem ainda, não chegou. Eles não entendem que essa grande batalha escatológica foi vencida na cruz de Cristo. Olhando nisso, então, nós temos aqui, para finalizar, o pré-milenismo tem duas visões, o pré-histórico e o dispensacionalista. E eles se diferem. Vejam, o histórico defende que esse aparecimento de Cristo na batalha do Armagedon será a sua segunda vida, ou seja, o momento em que Jesus buscará a sua igreja. Os pré-milenistas históricos defendem uma visão pós-tribulacionista, ou seja, defende que a igreja passará pela grande tribulação. Então, teremos 1000 anos e eles vão passar pela grande tribulação. Já o dispensacionalista, eles falam que a igreja não vai passar por essa grande tribulação. Vejo que há grandes distorções de entendimento nisso. Os dispensacionalistas defendem a visão pré-tribulacionista, isto é, entende que a segunda vinda de Cristo será dividida em duas etapas. A primeira será arrebatar secretamente a igreja, e a segunda etapa ocorrerá no final, num período de 7 anos, literais, de grande tribulação. Vejam, meus irmãos, então, a grande diferença que eles entendem. Para os pré-milenistas dispensacionalistas, o que vai acontecer? A igreja não passa pela grande tribulação. Vão ter os 1000 anos de Jesus reinando na terra. Depois, nós teremos 2 povos, um no céu, outro na terra. Vejam a grande confusão que esse povo
que entendem essa visão dispensacionalista. Então, a gente está colocando para mostrar para vocês que essa é a visão desses grandes autores que escrevem sobre o juízo final, os grandes filmes de Hollywood, como deixados para trás. Vocês acham que Cristo vai deixar alguém para trás? Alguém que é salvo? Já começa por aí a grande pensamento nosso. E assim, se a primeira etapa da volta de Cristo será secreta, a segunda etapa será completamente visível. Veja então que Cristo já volta 2 vezes, é outro erro deles. Então, nessa segunda etapa é que ocorrerá a batalha do Armagedon. Nesse caso, tal batalha será um confronto literal do exército munido pelo anticristo contra o próprio Cristo, estabelecerá seu trono em Jerusalém e começará então a reinar 1000 anos.